Treinar as emoções para ser feliz. Capítulo 2. Você foi o maior nadador da história. Uma história de coragem. O antropólogo norueguês Thor Heyerdahl estava convicto de que no século XII povos nativos sul-americanos fizeram algo quase impossível. Emigraram para a Polinésia e povoaram as pequenas ilhas encravadas no Oceano Pacífico. Mas como é que eles fizeram essa travessia que tem milhares de quilómetros de distância? Surpreenderam-se, viajando em pequenas e frágeis jangadas. Era essa a convicção de Thor. Muitos riram da teoria do ousado antropólogo norueguês. Contudo, crendo firmemente nela, Thor elaborou um projeto que reava o inacreditável. Em 1947, utilizando uma madeira leve e resistente de uma árvore chamada pau de balsa, construiu, juntamente com alguns amigos, uma jangada semelhante à que os povos usavam naquela época. Desse modo, sem nenhuma tecnologia moderna, ele resolveu reconstruir o trajeto desses povos. Ele e mais 5 companheiros participaram na perigosa expedição. O risco era enorme. O projeto parecia ser uma loucura. Como é que uma pequena balsa poderia enfrentar os vagões do grande Oceano Pacífico? Teriam fortes hipóteses de ir a pique, morrerem afogados ou de servir de banquete para os tubarões. Muitos apostaram no fracasso da expedição e tentaram dissuadi-los. Mas quem consegue conter o ímpeto de um sonhador? Os sonhos animam a alma, renovam as forças. Quem nunca sonhou, nunca correu riscos na vida, nunca lutou por algo que amou. Sob o risco de não voltar, eles partiram. No dia 28 de abril, a partir do pequeno porto peruano de Callao, um navio conduzia a jangada denominada Kon-Tiki, oceano adentro. Quando a jangada se tornou apenas um minúsculo ponto num mundo de águas, o rebocador desfez das amarras que o ligavam a ela. Assim, Thor e os seus amigos começaram a sua sinuosa e longa trajetória. Os olhos lacrimejavam e o coração vibrava no peito enquanto eles viam, pouco a pouco, o continente a desaparecer. O medo e a coragem misturavam-se nas águas da emoção, enquanto navegavam nas águas do oceano. Eram nada menos do que 8.000 quilómetros para serem percorridos. Thor e os seus amigos construíram uma jangada de acordo com o modelo sul-americano antigo, mas ninguém sabia manobrá-la. Lançaram uma vela redonda, rogando para que os ventos os impelissem em direção ao seu destino. No início os ventos recolheram-se como um lençol, mas aos poucos mostraram a sua força e sopravam as velas com impetuosidade. Os viajantes usavam como leme um longo remo preso à popa. Os sonhadores revezavam-se na real exaustiva tarefa de economizar energia. Passaram-se 2 longos meses, uma eternidade diante da mesmice do azul oceânico. Parecia não haver grandes surpresas. Águas calmas, mas emoção tensa. Porquê? Porque o medo formava ondas que desconfiavam das calmas ondas do mar. Os nossos aventureiros receavam que condições climáticas desfavoráveis surgissem repentinamente. Então, de repente, o tempo mostrou a sua força. No início de julho, nuvens negras cobriram a face do céu. Ventos fortíssimos açoitaram as velas. Ondas gigantescas arremessaram-se contra a frágil jangada. A tormenta era grande.
a única mascote da tripulação, um papagaio, foi levado pelos ventos e perdeu-se mar adentro. Todos lamentaram. Entretanto, atravessaram a tempestade. Pouco tempo depois, o inesperado aconteceu. Uma lufada mais forte de água arrastou um dos sacos de dormir, enquanto Hermann, o meteorologista do grupo, calculava a velocidade do vento para fazer a previsão do tempo. Tentando agarrá-lo, Hermann perdeu o equilíbrio e foi arremessado para o oceano. Atiraram-lhe cordas, mas o vento soprava na direção oposta e os seus amigos não conseguiam chegar até ele. O meteorologista desaparecia cada vez mais no crepitar das ondas. O desespero abalou a equipa. Num ato impensável, Knut, um dos companheiros, atirou-se à água para encontrar o amigo. Tentava nadar velozmente em direção a ele, sem êxito. Todos estavam com os olhos paralisados e a respiração ofegante. O balanço da jangada sob o orgulho das ondas não os distraía. A emoção angustiava-se. Não podiam suportar a perda de um amigo, quanto mais de dois. Cada segundo asfixiava a esperança que sufocava a alma. O sonho de Thor converteu-se num amargo pesadelo. O sentimento de culpa pesava-lhe na alma. As lágrimas deixaram o anonimato e tornaram-se companheiras dos olhos. De repente, quando tudo parecia perdido, uma imagem diferente salpicou nas águas. Os dois amigos reapareceram, partilhando o mesmo salva-vidas. A alegria brotou no sol da ansiedade. Uma brisa de tranquilidade surgiu nas turbulentas águas da emoção. Thor e os seus amigos correram muitos outros riscos por causa de um sonho. Depois de já estarem há 3 meses em alto mar, as aves terrestres juntaram-se às aves marinhas. Um alento animador. A terra está próxima, deduziam. A pequena jangada com Tiki demonstrara que a teoria de Thor podia ter fundamento. Provavelmente os povos da Polinésia tiveram origem nos nativos sul-americanos do passado. Entretanto, a experiência angustiante da pequena embarcação de Thor levava-nos a refletir que muitos nativos daquela época que se aventuraram no Pacífico lá ficaram. Ao chegar às ilhas, Thor e os seus amigos ficaram extasiados, não podiam acreditar. Abriram-se as janelas da emoção e o medo partiu. Entretanto, ele voltou sorrateiro. O desembarque foi muito difícil. Por pouco não chocaram contra um atol. Quando o choque parecia inevitável, uma onda monstruosa quase os derrubou. Refeitos do susto, começaram a sofrer o impacto de outras ondas. A jangada não resistiu, começou a destruir-se. Desse modo foram atirados à água. Quando tudo parecia perdido, eles começaram a nadar e encontraram uma plácida lagoa após a barreira de coral. Sem dificuldade, os 6 náufragos conseguiram chegar a uma das pequenas ilhas da Polinésia. Thor, profundamente emocionado, caiu de joelhos. Não sabia se chorava ou se sorria. Emocionado, mergulhou os seus dedos na areia seca e quente. Queria sentir o calor da terra e confirmar que não estava a delirar. Eles tinham conseguido. Você foi o maior nadador da história. Se acha que nunca viveu uma aventura tão grande como a de Thor e dos seus amigos, está enganado. Viveu uma travessia muito mais perigosa para se tornar um ser vivo. Navegou num oceano muito maior do que o Pacífico. Além disso, não tinha sequer uma mísera jangada para fazê-lo flutuar. Como fez a travessia? A nado no duro. Comparando o tamanho da sua única célula com a distância que teria de nadar dentro do útero para fecundar o óvulo, espante-se.
Você percorreu milhares de vezes a distância que Thor e os seus amigos percorreram. Permita-me dizer que você foi, sem dúvida alguma, o maior nadador da história. Nunca se acha uma pessoa fraca e incapaz. Quando tiver de percorrer um caminho tortuoso e difícil, não o considere demasiado longo. Quando tiver de estudar, fazer uma pós-graduação ou fazer cursos para se aprimorar profissionalmente, tenha consciência de que nenhum caminho é tão longínquo e árduo que não possa ser percorrido. Quando tiver de mudar a sua maneira de ser para conquistar os seus filhos, para cativar os seus pais, para atrair os seus alunos ou para melhorar o seu rendimento intelectual, saiba que nenhum esforço é grande demais perto do que você empreendeu para conseguir viver. Hoje pode ser que esteja cansado, comportar-se como um desportista em final de carreira, mas naquele tempo você não se intimidou diante das enormes dificuldades que estavam à sua frente. Você nadou desesperadamente para ter o maior de todos os direitos, o direito de ser um ser humano único. Um grande sonho. Thor e os seus amigos correram muitos riscos por causa de um sonho. Quase morreram. Passaram por grandes tormentas. As estrelas mudas falavam-lhes ao coração nas noites de insônia. Houve momentos em alto mar em que eles queriam que a sua aventura fosse uma miragem. Mas quando olhavam o imenso azul do Pacífico e as ondas a quebrar da pequena jangada, eles tinham consciência de que tudo era real. Nenhum sonho se materializa no sono, mas na vigília. Os que sonham acordados e trabalham a dormir nunca realizam os seus sonhos. Não basta sonhar. É preciso estabelecer prioridades para executar as nossas metas. Muitas pessoas nas sociedades modernas estão a viver uma grande crise existencial. Elas não têm grandes metas na vida, não pensam nas consequências do seu futuro, não se preparam para viver num mundo competitivo e pouco humanizado. Elas precisam de treinar a sua emoção e a capacidade de pensar para serem empreendedoras, criativas, líderes. Caso contrário, não vão construir o seu espaço. Estarão fora do mercado de trabalho, serão opacas. Precisamos de sonhar e de materializar os nossos sonhos. Os sonhos só se tornam realidade quando são irrigados pelo suor. Sem transpiração, os sonhos tornam-se miragens. Lembrem-se sempre de que no início da vida você correu todos os riscos para conquistar o maior de todos os sonhos, quando nem ainda sonhava. O seu mapa genético o fez o maior sonhador do mundo. Lutou para se tornar um ser que tem capacidade de sonhar. Trabalhando em equipa. Na época da fecundação, encontrava-se só, a viver no topo do individualismo. Para sobreviver não podia ajudar nem ser ajudado por ninguém. Existiam inclusive os espermatozoides killer, que estavam encarregados de destruir os menos aptos. Hoje, se quiser sobreviver e ser feliz, precisa de treinar, trabalhar e viver em equipa. O homem não nasce sociável. Ao longo da sua vida, ele vai desenvolvendo a sua sociabilidade e a sua capacidade de participação. As mães nunca se devem esquecer de que o aleitamento materno é a primeira grande experiência social do ser humano. Depender do leite materno e ser acomodado no colo da mãe são as primeiras grandes experiências sociais do treino emocional. Os bebês que mamam no seio da sua mãe começam com uma grande vantagem neste mundo individualista. No mundo instintivo, o individualismo prevalece. No mundo emocional, prevalece a dependência. A competição excessiva destrói a tranquilidade, abate o prazer de viver e debela a eficiência emocional.
O individualismo é amigo da solidão e ambos fecham as portas para a felicidade. Um rei que só tem súbditos faz do seu reino um canteiro de solidão. Um político que só tem bajuladores e não tem amigos para dividir os seus sentimentos e compartilhar as suas dificuldades faz do poder uma prisão. Um jovem que só tem companheiros de festas perde grandes oportunidades de aliviar a sua emoção. Não navegue mais sozinho, não seja autossuficiente. Tenha de dividir o barco da sua vida com os seus íntimos. Treine de penetrar no barco de alguém. Às vezes carregamos os outros, outras vezes eles carregam-nos. Uma mão lava a outra. A família deve ser uma grande equipa. Os colegas de trabalho devem ser uma grande família. A gestão participativa em qualquer esfera social expande as soluções e transforma o ambiente num oásis. Trabalhar em equipa é uma arte. Vejamos algumas lições. Primeira, vacine-se contra o individualismo. O isolamento conspira contra o trabalho em equipa e a eficiência intelectual. Os fortes não se envergonham de serem ajudados. Os líderes são amigos da interação. Segunda lição. Aprenda a ouvir o que os outros têm para dizer e não o que você quer ouvir. Ninguém conseguirá trabalhar em equipa se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a colocar-se no lugar dos outros. Só poderá compreender o que eles sentem e pensam se aprender a esvaziar-se dos seus preconceitos. Terceira lição. Estimule os outros a expressarem os seus pensamentos. Seja aberto, livre, espontâneo. Cuide do seu tom de voz e da sua maneira de se expressar, pois às vezes pensa que está a ser aberto e espontâneo, mas está a vender a imagem de uma pessoa autoritária. Um grande líder não é o que está acima dos outros, mas o que estimula as pessoas a romper o seu isolamento e a comprometer-se com a sua empresa, instituição ou família. Quem fala, compromete-se. Mostra aos participantes que não há pessoas não inteligentes. Há pessoas que não aprenderam a pensar. Uma boa técnica que estimula a gestão participativa é ler histórias em pequenos grupos e solicitar a opinião dos participantes. As histórias podem conter temas sociais, familiares ou empresariais. Quarta lição. Analise as ideias dos participantes sem preconceitos. Amplie os seus horizontes. Não se sinta ameaçado e diminuído quando o pensamento dos participantes se confrontar com o seu. Treine não fazer das suas ideias verdades absolutas. Nunca se diplome na vida. Há sempre algo a aprender com alguém. Quinta lição. Valorize toda a participação. Treine valorizar os funcionários, alunos e filhos quando eles expressarem os seus pensamentos e sentimentos. As mais ricas experiências nascem no solo da autoestima, quando a vida é exaltada e não depreciada. Nunca diminua os participantes quando as suas ideias não forem aceites ou não forem brilhantes. Alguns segundos de rejeição podem bloqueá-los para sempre. Sexta lição. Valorize a solução dos problemas. A inveja, o orgulho e o ciúme são atributos dos fracos, mas crescem facilmente na alma humana. Elimine diariamente as suas raízes.
Treine de substituir a paixão pelas suas ideias, pelo empenho na solução dos problemas. Sem bússola na corrida pela vida. A memória genética programou-nos para viver, para nunca desistir. Estávamos e ainda estamos programados para esgotar todas as possibilidades que nos conduzem à vida. Nenhum problema nos deve fazer recuar. Podemos perder tudo, mas não podemos perder o espetáculo da vida. L.M. era uma mulher de meia idade, inteligente, dócil e sensata. Infelizmente, ela estava com cancro em estado final. Havia metástases, raízes dos tumores em vários órgãos. Ela tinha consciência da gravidade da sua doença e estava desesperada. Sofria por antecipação. Ninguém conseguia consolá-la. Pensar no fim da existência no último instante roubava-lhe a segurança e minava a sua serenidade. Que diálogo pode arrebatar a dor emocional procedente da consciência do término da vida? Nenhum, a não ser que Deus esteja na pauta desse diálogo. Freud também viveu uma profunda crise depressiva diante das suas perdas. A angústia perante o fim da vida não é uma emoção pequena, mas nobilíssima. É uma homenagem à vida. Todos querem viver, mesmo quando pensam em morrer. L.M. procurou-me. Pedi-lhe que falasse abertamente sobre todos os seus temores e preocupações. Solicitei que ela não me ocultasse nada, que tivesse coragem de contar aquilo que não tinha falado com ninguém. Após ouvir a sua história, senti compaixão dela, mas como sempre faço, não a tratei como uma pobre miserável às portas da morte. Disse-lhe que ela não deveria auto-abandonar. Afirmei que meses vividos com alegria e tranquilidade eram melhores do que dezenas de anos vividos sob o peso do medo e do desespero. Comentei que se ela se deixasse dominar pelo medo do cancro, ficaria deprimida e, consequentemente, a sua imunidade baixaria e a doença a dominaria. A felicidade e a tranquilidade são excelentes remédios para o corpo. A angústia e a ansiedade são drásticos venenos. Continuei a dizer a L.M. que ela deveria procurar olhar para a vida, reivindicando o prazer de viver e a tranquilidade até ao último minuto. Apesar da abalada com a possibilidade do fim, ela acreditava que a vida era apenas uma janela para a eternidade. Disse-lhe que fortalecesse essa convicção. Comentei que o Mestre da vida, Jesus Cristo, não desistiu de viver, mesmo quando todas as células do seu corpo morriam. Ele amou a vida até à última batida do seu coração. Tivemos uma conversa agradável numa situação aparentemente desagradável. L.M. tomou coragem para lutar pela vida e superar a sua crise depressiva decorrente das suas ideias antecipatórias. Renovou a sua esperança e desejou viver com prazer cada minuto. Escavou dentro de si um oásis onde antes só havia um deserto. A pior doença é o medo da doença. Quando eliminamos o medo, o sol volta a brilhar. Certa vez um amigo oncologista disse-me que uma das suas pacientes, que já havia sido operada ao cancro com sucesso há 15 anos, voltou a ter um tumor no mesmo lugar e do mesmo tipo quando o seu marido faleceu. A angústia da perda deve ter feito o tumor eclodir novamente. O mundo psíquico tem capacidade de atuar no mundo físico mais do que imaginamos. Grande parte das doenças físicas é desencadeada ou descompensada por fatores emocionais. Faça um favor ao seu corpo. Ande pelas veredas da felicidade.
A medicina do século XXI dará cada vez mais importância à emoção da gênese das doenças. Os que cuidam dos valores de colesterol, mas não cuidam da sua saúde emocional, estão a iludir-se. Os que ginasticam o corpo em ginásios, mas não treinam a sua emoção para superar a sua ansiedade, estão a fazer muito menos pela sua saúde do que imaginam. Você foi imbatível no começo da vida. A depressão adivinha de qualquer causa. É o topo da dor humana. Muitas pessoas que vivem o caos da depressão desistem ou pensam em desistir da vida. Nessa dramática doença, os instintos que preservam a vida, tais como o apetite, o sono e o prazer sexual, ficam alterados. É importante que os pacientes deprimidos não só tomem antidepressivos quando necessário, mas que não sejam passivos diante do caos da depressão. Eles devem criticar os pensamentos negativos que financiam o humor deprimido e fomentam a desesperança. A esperança é um ingrediente indispensável à vida. Não há depressão tão grave que não possa ser superada. Contudo, no mundo psíquico, o importante não é a doença do doente, mas o doente da doença. Ou seja, o mais importante para o retorno à saúde emocional não é a gravidade da doença, mas a disposição do doente. A sua capacidade de querer mudar a sua vida e de fazer uma limpeza ao seu desânimo e às ideias negativas é mais importante do que a dimensão do seu problema. Há pessoas que têm pequenos problemas emocionais que nunca resolvem. A atitude passiva do eu arrasta a solução. Não há dois vencedores nas águas de emoção. Ou supera os conflitos emocionais ou eles acabarão por controlá-lo. Todos querem o pódio, mas muitos desprezam a fadiga dos treinos. Todos querem a vitória, mas a grande maioria desiste da labuta. Todos querem ser felizes, mas não treinam as suas emoções. Ninguém pode brilhar em qualquer área da vida se não aprender a percorrer com coragem todas as distâncias necessárias. Quando iniciou a sua trajetória na fecundação, saiu desesperado para encontrar um minúsculo alvo para sobreviver. Você não tinha mapa nem salva-vidas. Não deixe os problemas de fora ou de dentro controlarem a sua vida. No começo você foi imbatível. Nadou muitos oceanos pacíficos e atlânticos para chegar ao pódio. Acredite, você consegue. Não deixe as palavras desistir e recuar fazerem parte do seu dicionário.